Durante a coletiva, o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, falou também sobre a meta de inflação. Esse assunto também será pauta da reunião do Conselho Monetário, como eu fiz menção. Vamos conversar com a Luciana Verdolin, que está conosco. Luciana, eu já trouxe aqui o teor das duas declarações de um assunto que continua, porque o presidente Lula continua fazendo críticas desmesuradas ao Banco Central. Ele pode defender uma posição, mas é preciso respeitar quem está do outro lado ali, porque do outro lado também há um mandato garantido pela Constituição. Todo mundo está na lei. O que não está na lei, obviamente, é a forma, e aí cada um escolhe a sua. Mas essa reunião do Conselho Monetário Nacional é bastante importante até para saber qual vai ser o posicionamento do governo, que tem, no mínimo, 2 votos nessa reunião, né? Sim, mas precisa também do apoio do Banco Central. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Campos Neto participa dessa reunião no Ministério da Fazenda. Começou por volta das 3h20 da tarde a reunião, do CMN, que vai, entre outras coisas, discutir essa questão da meta de inflação. Para 2023, não. Meta de inflação para 2026 é uma discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade. Campos Neto fez questão de ressaltar que há, sim, a possibilidade, ele não sabe exatamente qual que é a proposta do governo, ele só vai conhecer a proposta durante o encontro que está sendo realizado agora à tarde aqui em Brasília, mas Campos Neto diz que é preciso olhar para o futuro, é preciso ter responsabilidade e evitar que medidas tomadas agora repercutam de forma negativamente na vida da população. Mais à frente, a gente tem a declaração do presidente do Banco Central. É importante dizer que a meta quem determina é o governo. Eu ficar falando sobre meta, eu já disse o que eu acho da meta. Eu acho que a meta, os aperfeiçoamentos da meta, eles têm que mirar uma forma de você atingir a sua convergência, ou fazer o trabalho da convergência com o mínimo de custo para a sociedade. Então, esse é um debate que sempre vai existir. Agora, o que a gente aprendeu da experiência recente é que quando você não está atingindo a meta, mudar a meta para ganhar flexibilização em relação àquilo tem efeito contrário. A gente tem a experiência recente da Argentina, a gente teve a experiência da Turquia, e hoje outros bancos centrais do mundo que estão muito mais longe da meta do que o Brasil está, não estão falando em flexibilizar a meta, ao contrário. Ao contrário, estão discutindo metas contínuas. O que seria isso, Piotr? Seria a possibilidade de se definir não uma meta anual, mas uma meta que seria utilizada por um tempo maior na economia. Já está acontecendo em outros países. Essa questão também vai ser discutida. Campos Neto até disse que em vez de 12 meses, a gente pode ter uma meta contínua aí de 18 meses, por exemplo. Tudo precisa ser discutido de forma bastante consciente. Ele lembrou, inclusive, o presidente do Banco Central, que essa discussão não é nova. Desde 2017 estão sendo apresentados estudos, estão sendo discutidas as possibilidades, mas pelo menos por enquanto não foi ainda possível ter a garantia de que mexer na meta vai ser benéfico para a população brasileira. Só para a gente ter uma ideia, 2023 a meta é de 3,25% ao ano, em 2024 e 2025 a meta é de 3%, podendo ter uma variação de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo, sem maiores problemas. Agora, o presidente do Banco Central lembrou que tudo precisa ser discutido com calma e com responsabilidade. Por isso, ele disse que antes de bater o martelo é preciso ouvir exatamente o que o governo pretende, lembrando que, na verdade, ele tem um voto, mas que é uma decisão que vai ser tomada pelo próprio governo federal. Com relação ao mandato, você até comentou que Campos Neto tem mandato lá no Banco Central. Ele foi até questionado se, diante desses ataques, não só do presidente Lula, mas de vários ministros aqui do governo, ele acha que vai conseguir permanecer no cargo até o final do ano. Ele disse que não acha, que ele tem certeza que ele fica no Banco Central até dezembro agora de 2023. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá. A reclamação que faz o presidente Lula, por exemplo, de queda dos juros, todas as pessoas querem queda dos juros. Queda dos juros, por exemplo, pode representar um crediário mais acessível para você, seja para comprar fogão, geladeira ou qualquer coisa que você tenha que fazer parcelado. Só que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro,
tem um DNA perdulário. Perdulário é aquele que gasta demais, gasta mais do que arrecada e que não está preocupado em justamente levar tudo para um equilíbrio fiscal. E quando você tem um país desequilibrado fiscalmente, ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada, ele vai ter que buscar dinheiro no mercado. Quando esse governo vai buscar dinheiro no mercado, ele passa a ser um concorrente seu na hora de tomar o crédito. Quer dizer que, imagina só, o banco vai emprestar para você ou vai emprestar para o governo? Provavelmente pode emprestar para o governo. Quando ele empresta para o governo, diminui essa oferta de crédito ou os juros ficam mais altos. Mas, obviamente, que todo mundo quer os juros baixos, inclusive o presidente do Banco Central. Só que você não pode baixar os juros e você trazer de novo uma inflação que pode ser comprometedora para todo o crescimento do país. O que o presidente do Banco Central diz exatamente naquele primeiro momento que nós trouxemos parte da manifestação dele, é que ele não está admitindo, e obviamente é bom que seja assim, porque esse país não aguenta mais voo de galinha. Galinha não voa, você sabe, mas quando ela sobe parece que ela vai voar. Quer dizer que cai de novo. A gente não aguenta mais esses solavancos da economia brasileira, porque tudo bem, está subindo, você está melhor na vida, só que quando você cai, para subir de novo, você nunca recupera o seu estágio inicial. E aí a gente começa a ter empobrecimento da população, sem contar que a inflação prejudica, sabe quem? Principalmente as pessoas mais pobres. Como você pode achar que vale a pena cair os juros com a possibilidade e o risco de trazer maior inflação? Onde é que está a preocupação com o povo pobre e trabalhador desse país?